Tem um pastor que fala assim: se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa, costuma dar certo. E eu creio que tem sido bênção, né, esses momentos que temos aqui ministrado ao coração dos irmãos e também ao nosso coração, porque Deus ministra primeiro em nós, amém? Eu creio que é algo de Deus estarmos aqui compartilhando a sua palavra e é muito prazeroso, amém? Então hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, amém? E o tema dessa mensagem é restaurando a casa caída. Restaurando a casa caída. Eu creio muito que nós somos o templo de Deus. A Bíblia está cheia dessas informações. No capítulo 7 do livro de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, ele foi apedrejado porque ele fez um discurso e ele falou: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu creio que nós somos a casa de Deus. Paulo fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus, morada do Espírito de Deus, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa restauração dessa casa. Eu acredito que nós estamos nesse processo, nesses processos que a vida cristã nos traz, amém, queridos? Daniel 11:32, a palavra de Deus diz: e o povo que conhece o Senhor se tornará grande e fará proezas. Conhecer, se tornar e fazer. O povo que conhece o Senhor se torna grande e faz proezas. Amém, queridos? Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 15, no versículo 13 ao 17. Atos, capítulo 15, do versículo 13 ao 17. Amém? Eu acho que a irmã Kelly vai colocar aí nas informações e você também que está em casa pode acompanhar. Amém? Quero só que vocês me deem um ok se estão ouvindo bem, para que eu possa continuar. Realmente minha garganta não está muito boa hoje. Não é Covid não, tá, irmãos? Eu não vou pegar isso aí não, pelo menos eu creio que não. Mas Atos capítulo 15, versículo 13 ao 17, eu quero ler, amém? A palavra de Deus, você que achou, diz assim: e havendo eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo e para dar o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e que todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Aleluia. Pai, muito obrigado. Que a tua palavra possa realmente tomar lugar no nosso coração. Que a semente da tua palavra possa achar guarita em nosso coração, possa achar lugar dentro de nós. E que nós possamos, através dela, meditar, ouvir a tua voz, crer no nosso espírito que é algo para nós, que precisa trabalhar dentro de nós. E com isso, Senhor, haver uma resposta à tua palavra, haver uma resposta a ti. Por isso, Pai, eu quero te louvar nessa noite pela oportunidade de poder estar compartilhando a tua palavra, que primeiro foi semeada no meu coração. Muito obrigado, Pai, nessa noite. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, para que a gente entenda isso que foi lido, a gente tem que entender o contexto que isso está inserido. A igreja agora, ela começa a crescer em Jerusalém, ela começa a crescer dentro de uma realidade espiritual. E se você parar depois para ler o capítulo 15 todo,
Nós lemos só do versículo 13, mas vocês vão perceber por que Tiago falou isso. Começou a haver uma discussão, porque alguns fariseus se converteram. E agora eles convertidos, eles queriam trazer para dentro da igreja, de um corpo agora com o véu rasgado, com uma nova realidade espiritual. Eles queriam trazer tudo aquilo que eles viveram lá no judaísmo. Queriam trazer as leis, queriam trazer os profetas, queriam trazer tudo aquilo que trazia julgo para a vida daquelas pessoas que agora estavam sendo livres pela palavra de Deus. A lei é boa, mas Jesus veio cumprir a lei, e a lei foi cumprida nele, e agora pela fé nós vivemos em honra a ele. E agora começa a se ter um debate. Pedro toma a palavra, e Pedro começa a falar a essas pessoas, e depois o apóstolo Paulo e Barnabé começam a contar as maravilhas que Deus tem feito. E depois de tudo isso, Tiago toma a palavra e lê esse texto, ele fala isso. E é interessante que nós precisamos entender sobre que realidade espiritual Tiago estava falando. Ele falou, olha, o profeta disse que o tabernáculo caído de Davi seria restaurado, seria reedificado. Mas de que profeta ele estava falando? Ele estava falando do profeta Amós. Se você depois, nós não vamos ler esse texto, eu quero só lhe falar sobre isso. Se você for lá no livro do profeta Amós, no capítulo 9, ele está falando sobre isso, sobre a restauração de Israel. Mas isso é o último capítulo do livro de Amós. Os primeiros 6 capítulos, Amós está ministrando uma profecia que Deus deu para ele. Porque aquele povo, naquela época, estava afastado de Deus. Estava vivendo à margem de Deus. Apesar de algumas situações que estavam acontecendo, o povo não estava próximo de Deus. O povo não buscava mais ao Senhor. E agora Amós libera uma palavra sobre aquele povo. E aquele povo não dá tanta atenção. E é interessante que no capítulo 7 do livro de Amós, Amós começa a ter visões. E a primeira visão que ele tem é de uma nuvem de gafanhotos, acabando com as plantações, acabando com as lavouras. E Amós, dentro dessa visão, Amós faz uma oração. Amós ora e diz para o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Não deixe que aconteça isso com Jacó, porque Jacó é pequeno e ele não terá como se reerguer. E aí Amós tem uma segunda visão. Ele vê o fogo consumindo toda a cidade, o fogo consumindo todas as famílias. E ele repete a oração que ele havia repetido na primeira visão. Ele diz: Senhor, não deixa que isso ocorra. Não deixa que isso ocorra com Jacó, porque Jacó é pequeno e ele não poderá se reerguer. E sabe, irmãos, por que Amós usou o nome Jacó e não Israel? Se lá em Gênesis capítulo 30, 31 e 32, na história de Jacó, nós vemos que Jacó lutou com Deus, e agora, por lutar com Deus, e Deus muda o seu nome, e diz: agora tu não serás mais Jacó, tu serás Israel, príncipe de Deus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Sabe qual é a mensagem que vem ao meu coração? É que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um Israel e um Jacó. Existe o Israel de Deus, aquele que Deus transformou, lapidou e que quer que nós vivamos a vida de Deus. Mas existe também a nossa humanidade, a nossa carne, a nossa alma, que quer fazer os seus desejos. E nessa época, o povo estava fazendo os seus próprios desejos. Eles não estavam atentando para as coisas de Deus, não estavam atentando para quem era Deus. E agora o profeta Amós chama esse povo de Jacó, porque ele está querendo dizer: vocês voltaram a ser aquele povo anterior. Porque Jacó era apenas um enganador, alguém que trapaceava. E Israel não. Israel, ele era o príncipe de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida e transforma, ele quer que essa realidade espiritual se instale dentro de nós, que haja uma transformação, e que se algum momento a gente volte a ser Jacó, a gente pare para pensar e diga: Senhor, me perdoe, não é isso que eu quero. Eu quero ser Israel. Eu quero ser aquele que lutou contigo e foi transformado.
E é interessante isso. Jacó realmente foi transformado por Deus em Israel. Porque Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz no versículo 1, que tudo que aconteceu na lei, no Antigo Testamento, eram sombra dos bens futuros. Eram sombra, somente uma sombra. O que é uma sombra? Não é uma realidade. Eu estou aqui em casa agora. Está eu, a Vânia e o Levi. Se o Levi sair da sala e for para outro lugar, e eu não estiver vendo ele, e eu ver só a sua sombra, eu sei que o Levi está ali, mas eu não estou vendo, eu estou vendo somente a sua sombra. Isso era o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento era somente uma sombra, e depois que Jesus veio, morreu, o véu se rasgou e nossos olhos foram abertos para ver de maneira espiritual aquilo que acontecia. Então há um simbolismo no Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão é o pai da fé. Por quê que ele é o pai da fé? Porque ele foi pai de Isaac, que é a representação de Cristo no Antigo Testamento. E Isaac, quando está subindo com Abraão para ser morto em sacrifício lá em cima, a Bíblia diz que ele levava a sua lenha, ou seja, é o símbolo da cruz que ele estava levando. Mas lá em cima nós sabemos o que aconteceu. Abraão iria matar o seu filho, ele já tinha colocado no seu coração, porque o livro de Hebreus diz que ele sabia que Deus era poderoso para restaurar e ressuscitar o seu filho. Mas Deus não pede que ele mate o seu filho, e ele olha no arbustos e vê um cordeiro, que é a simbologia de Cristo, e mata aquele carneiro, aquele cordeiro. E agora Isaac cresce e ele precisa achar uma noiva para Isaac. E essa noiva simboliza a igreja, que é Rebeca. E agora Abraão manda o seu servo até a outra cidade trazer a noiva. Esse servo simboliza o Espírito Santo, que foi buscar a noiva, a igreja, para trazer para casar com Jesus. E aí nós fomos gerados desse casamento, a igreja. Só que a Bíblia diz que quando Rebeca concebeu, ela tinha 2 crianças no seu ventre, e eles lutavam entre si, a carne e o espírito. Jacó era o filho da aliança, da promessa, era o filho que realmente iria vir, e ele era o mais novo. E a Bíblia diz que o anjo falou para ela, para Rebeca, disse assim: você tem 2 nações no seu ventre, e o mais novo será maior do que o mais velho. Por quê? Porque o primeiro Adão, o mais velho, é a nossa carne, é o nosso eu. Ele sempre vai lutar contra o nosso espírito, mas o nosso espírito precisa prevalecer. E aí, dentro desse cenário, ele tem uma terceira visão, Amós. No capítulo 7, depois você lê, ele tem uma terceira visão. E nas 2 primeiras visões, Deus só fez dar um decreto do que iria acontecer, e ele orou pedindo misericórdia de Deus. Mas agora, na terceira visão, Deus faz uma pergunta para Amós. Deus mostra para Amós um prumo e diz: Amós, o que tu vês? Por que Deus não perguntou as 2 primeiras vezes? E eu entendo assim, irmãos, toda vez que Deus nos pergunta algo na Bíblia, não é porque Ele não sabe a resposta, é porque Ele quer saber o que nós estamos vendo. 2 Coríntios 4,4, a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. E a gente acha que essa palavra é só para quem não está na igreja, mas essa palavra foi para a igreja de Coríntios, para as pessoas que já estavam na igreja. Ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, aquilo que nós vemos, a partir daquilo que nós vemos é que Deus vai fazer. E Amós disse: eu vejo um prumo. O que é um prumo, irmãos? Um prumo é um instrumento de medição. É um instrumento que a maioria das pessoas que trabalham na área de construção civil, e eu aprendi um pouco disso aqui no Rio Grande do Sul, porque eu comecei a fazer alguns trabalhos, com o filho do pastor Hildo, o Alex, e ele trabalha nessa área de manutenção, e eu fiz uma equipe e comecei a fazer pequenos serviços, e eu comecei a aprender sobre isso. O prumo é aquilo que mede se vai estar reto ou não os ângulos. O que Deus estava falando para Amós? Eu quero colocar uma retidão no meu povo. Eu quero colocar no meu povo um coração reto, um coração temente a mim.
um coração realmente que quer fazer a minha vontade. E aí, dentro dessas visões, depois você tem o capítulo 8 e no capítulo 9, Amós agora fala sobre isso que nós lemos no início, na palavra de Atos, quando Tiago fala sobre isso. Tiago apenas citou aquilo que Amós já havia falado, que ele ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. E é interessante que no texto original, lá de Amós, ele fala, e eu vou reparar as suas brechas. Por quê? Porque o diabo só tem lugar na nossa vida quando nós damos brechas para ele. Quando a gente abre espaços, o diabo trabalha nos espaços que nós damos. Nós já fomos selados, santificados por Deus. Mas às vezes nossas atitudes, que não são baseadas na palavra de Deus, elas dão oportunidade que o diabo entre em brechas daquilo que Deus já construiu em nós, daquilo que Deus já colocou dentro do nosso coração. E às vezes nós damos essa oportunidade. E sabe que quando Amós libera essa palavra, um sacerdote chamado Amazias se levanta e vai falar com o rei contra o profeta Amós. Ele diz, olha rei, nós não podemos ouvir essa palavra. Ele está trazendo uma palavra de destruição para nós. E é interessante que ele vai confrontar Amós. E Amós fala para ele, olha, eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou somente um boiadeiro e um plantador de sicômoros. Mas eu tenho uma palavra dentro de mim, dada pelo Senhor, que eu preciso liberar. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que nesses dias o Senhor vai colocar uma palavra dentro de pessoas que não tem nenhuma influência grande, que não tem títulos, que não tem, sabe, uma significância, uma relevância grande aos olhos das pessoas. Mas Deus vai colocar uma palavra dentro daqueles boiadeiros, plantadores de sicômoros, professores, motoristas de aplicativos, pedreiros, cozinheiras, advogados, aquelas pessoas do dia a dia, aquelas pessoas normais, aquelas pessoas que não têm um título, mas elas têm uma palavra, elas carregam uma palavra dentro delas e elas vão liberar essa palavra. Eu não estou falando aqui, irmãos, contra a liderança e contra títulos de forma alguma. Eu estou falando aqui que você carrega uma palavra. Talvez o pastor Neri falava algo muito interessante e eu aprendi isso com ele. Na verdade, 90% das coisas que eu aprendi foram com ele. Não aprendi muito porque talvez não me aprofundei em aprender, mas ele tem muito a ensinar. Mas ele falava uma coisa, talvez eu nunca vá conversar com alguém da tua empresa. Então quem precisa ministrar a palavra na sua empresa é você. Talvez eu nunca vá falar com seu vizinho. E ele sempre falava isso. E é isso que Amós está falando. Olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou somente um boiadeiro e plantador de sicômoros. Eu sou uma pessoa comum do povo, que sai todo dia para trabalhar, que sai todo dia para ganhar o meu sustento, o meu alimento, mas eu carrego uma palavra dentro de mim. Eu tenho uma palavra no meu espírito e eu posso liberar dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua vida. É isso que Amós está falando. E é interessante que ele deixa para revelar por último a restauração. E no capítulo 9 ele fala esse texto que agora é repetido em Atos capítulo 15 por Tiago, que a casa, o tabernáculo caído de Davi iria ser restaurado. Sabe, irmãos, o que é um tabernáculo? João capítulo 1 nós vemos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou no original do grego, ela é tabernaculou, é morada, é casa. Deus queria restaurar uma casa que estava caída. Nós precisamos fazer essa reflexão. Será que a nossa casa, a nossa estrutura espiritual, ela está de pé ou ela está caída? Como está a nossa estrutura interior, espiritualmente falando? E agora Deus vem através do profeta e fala: olha, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, queridos? É que na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, só existiram 3 templos, 3 tabernáculos.
O primeiro Deus pediu para Moisés, e Deus deu todas as medidas, e Deus pediu para que o povo desse ofertas para que fosse construído. Então foi algo que Deus pediu. O segundo nasceu no coração de Davi e foi feito por Salomão, que foi o templo. O primeiro templo, um templo magnífico, que depois, na entrada de Nabucodonosor, foi destruído e depois foi reconstruído por Esdras e Neemias e restaurado por Herodes. Somente esses 3 templos existiam na Bíblia, mas agora o Senhor fala que Ele quer restaurar um local que Ele não pediu. E sabe o que era a casa caída de Davi? Quando Davi assumiu o reinado, Saul havia reinado 40 anos. E ele nunca trouxe a arca para Jerusalém. A arca estava em Kiriat Jearim, uma outra cidade. E ele não trouxe a arca. E a arca representava a presença de Deus. E Saul rejeitou a presença de Deus e reinou 40 anos. E agora Davi, ele assume o reinado. E nos primeiros atos dele, ele diz: eu quero trazer a arca de volta. Eu quero trazer a presença de Deus de volta para minha casa, de volta para Jerusalém. Eu quero trazer a presença de Deus. E sabe o que ele faz? Ele traz a arca. E ele faz uma tenda. E ele pega todos os levitas. E ele coloca aqueles levitas em 3 turnos, fazendo 24 horas por dia adoração a Deus. A adoração não parava. E ele introduz algo que não havia no passado, a música. Ele começa a louvar o Senhor e ele começa a pedir para que aquelas pessoas começassem a cantar: Santo, Santo é o Senhor, e a sua bondade dura para sempre, de geração em geração. E eles cantavam isso 24 horas por dia. Sabe o que Deus está falando ali em Amós? Que Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele está dizendo que Ele não quer uma casa física, Ele não quer um lugar físico, Ele quer uma casa espiritual. Ele quer esse coração que deseja a sua presença. No Salmo 27, Davi falou: eu pedi uma coisa ao Senhor e eu buscarei, que eu possa viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Ele queria morar com Deus. O desejo de Davi era tão grande da presença de Deus que ele queria morar com Deus. E é isso que Deus quer restaurar, o desejo pela sua presença. Algo que eu vejo que foi se perdendo ao longo dos anos e hoje praticamente está quase inesquecido. As pessoas vão para as igrejas para elas obterem coisas. É como se Deus fosse apenas um supermercado virtual que elas pudessem ir na sua prateleira e pegar tudo aquilo que elas querem. Sabe, eu creio numa Bíblia que o apóstolo Paulo disse: aquele que não poupou seu próprio filho, não nos daria com ele, juntamente com ele, todas as outras coisas. Ou seja, o mais importante ele já nos deu, que foi o seu filho Jesus. Então as outras coisas, por que ele não nos daria? Então agora Amós está falando de uma casa que foi caída, mas que agora vai ser restaurada, de um lugar de adoração, de um coração quebrantado, um coração que quer a presença de Deus. E Davi tinha esse coração, Davi tinha esse anseio, Davi tinha esse desejo. Tanto é que quando ele traz a arca de volta, a Bíblia diz que ele faz com festa, com alegria. Eu faço uma pergunta para todos nós nessa noite: nós estamos felizes ou tristes porque as igrejas estão fechadas? Porque nós não temos uma obrigatoriedade de ir à igreja? Porque aqueles que faziam isso por prazer, com certeza estão tristes. Aqueles que faziam isso por causa da presença de Deus, daquela presença preciosa do Espírito Santo. E Davi fez isso com alegria. Davi trouxe a arca de volta. E a Bíblia diz que a cada 6 passos que Davi dava dançando, se matava um boi, se imolava um sacrifício. Por quê? Porque ele fez isso com alegria. Ele queria verdadeiramente uma restauração no seu coração, no altar que temos dentro de nós. Irmãos, cada um de nós tem um altar dentro de nós. Cada um de nós temos um altar dentro de nós. Eu gosto muito de uma frase, eu não me lembro quem é o autor, ele diz assim: diga-me o que ocupa a tua mente, e eu te direi quem é o teu Deus.
Davi tinha um desejo pela presença de Deus. Aquele povo da época de Amós havia perdido essa presença. Aquele povo de Atos que estava chegando novos na igreja, aqueles fariseus, eles queriam somente obedecer mandamentos, mas a presença de Jesus, a presença de Deus não estava ali na vida deles. Tanto é que teve que parar e fazer uma reunião para acertar as coisas. Por quê? Porque havia discussões, havia questionamentos. Mas Tiago toma a palavra e diz: o profeta falou que nos últimos dias a casa caída de Davi seria restaurada. Esse ambiente de coração quebrantado que Davi tinha, que se arrependia, que reconhecia seus erros, que não era perfeito, mas queria buscar a Deus, queria viver a verdade de Deus. E eu acho que é isso que Deus tem para nós nesses dias. É isso que Deus tem para nós nesses dias de pandemia, porque eu tenho visto, irmãos, nos meus 47 anos, eu nunca tinha visto algo igual. Eu nunca tinha visto tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento. Mas apesar de tudo isso, muitas vezes nós olhamos e queremos ver uma busca maior pelo Senhor. Até de nós mesmos. Eu estou pregando aqui, mas isso vale para mim. Quanto tempo, muitas vezes, nós temos deixado passar de estar com Ele, de poder adorá-lo, estar na sua presença. E não somente na igreja, mas nas coisas pequenas. Quando estamos em casa, fazendo nossos afazeres, as nossas atividades. Quando estamos no nosso trabalho, com Ele na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração. Então, quando Amós fala que ele quer restaurar o tabernáculo caído de Davi, era sobre essa casa que ele falava. A casa do nosso coração. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Eu e você somos a casa de Deus e nós estamos em obras. E você sabe que as obras, elas não param, elas começam com um fundamento, com um alicerce, e depois elas vão para a construção, e depois elas vão para o acabamento. E talvez muitos de nós estão nesse processo. Mas sabe, eu tenho aprendido que se você abandonar uma obra, você parar de deixar uma obra ser construída e deixar ela abandonada, vai vir as infiltrações, vai vir os cupins, vai vir as pragas, e aquela obra, se ela for mal alicerçada, ela vai cair por falta de cuidado. Nós temos uma casa que precisa ser cuidada por Deus. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Que nós possamos deixar Ele fazer essa obra dentro de nós. Essa obra de restauração, essa obra de reconciliação, de reedificação. Por isso, Ele quer restaurar a casa caída de Davi. Será que a nossa casa está erguida? Será que a nossa casa está de pé? Precisamos pensar nessa noite e dar uma resposta para Deus. Porque eu sei que o que Deus mais quer é uma resposta nossa. E eu quero falar uma coisa para você. Eu sempre falo isso conversando com a Vânia, é algo que eu creio no meu coração. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Quando eu leio o livro de Jó, e Jó era um homem que foi muito temente a Deus. Quando você chega no capítulo 38, Jó tem vários questionamentos. E que eu contei, ele fez 34 perguntas para Deus. E aí Deus vai começar a respondê-los. E Deus faz mais de 70 perguntas para Jó. As respostas de Deus foram perguntas para Jó. Por quê? Porque Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Eu quero ler, vamos ler esse texto de Jó, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Jó capítulo 38, não estava na programação aqui, eu leio esse texto, mas eu vou ler. Jó 38. Jó havia feito várias perguntas para Deus. E Deus agora
vai responder a Jó. Versículo 1 e 2. Eu vou ler só esses dois primeiros. Ele diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó. O Senhor está respondendo às perguntas de Jó. De um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está falando para Jó: quem é essa pessoa que não tem conhecimento nenhum e está me questionando? E ele continua: agora cinge teus lombos, porque eu te perguntarei e tu me ensinarás. Versículo 4: onde estava tu quando eu fundava a terra? Eu vou ler só essa pergunta de Deus. Mas Deus fez muito mais perguntas. Mas ele disse assim para Jó: Jó, onde estava tu quando eu fundei a terra? Onde é que tu estavas? E se você continuar lendo, no versículo 38, no 39, Deus está falando tudo isso. E aí quando chega no capítulo 40, no versículo 3, 4 e 5, Jó fala para Deus assim: então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil, o que te responderia eu? A minha mão pôs sobre a minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Por quê? Porque Jó viu que não era capaz de responder a Deus. Jó não era capaz. E nós também não somos. Amém? Deus quer nos ensinar. Deus tem uma palavra para nós todos os dias. E nós precisamos deixar que a nossa casa seja edificada por Ele. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tinha para cada um de nós nessa noite. E você que está aí nos assistindo, eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família. E se você, dentro de tudo isso que foi ministrado, você pensa no seu coração: realmente eu preciso de uma reedificação. Porque o livro de Amós é feito de muitas advertências, mas o final dele é de restauração. Por quê? Porque Deus sempre nos dá uma oportunidade. Deus é bom o tempo todo. E Ele quer nos dar essa oportunidade. Então eu quero orar por você, pela sua família. Amém? Para que Deus possa realmente se revelar à sua vida e trazer restauração plena na sua vida e na sua família, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Que Tu possa, Senhor, através dela, abrir os nossos olhos espirituais. Que nós possamos ver, Senhor, ver aquilo que Tu quer nos mostrar. Realmente, Senhor, o que está dentro de nós, o que nós precisamos aprender em Ti. Espírito Santo de Deus, vem ministrar o nosso coração. Vem ministrar a nossa vida, Senhor, e nos ensinar. Queremos aprender. Vem restaurar, Senhor, esse tabernáculo caído do nosso coração, que muitas vezes por situações humanas, por decisões humanas, por seguirmos o nosso eu, a nossa alma, cometemos erros e nos afastamos de Ti. Mas queremos agora, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, voltar à Tua presença. Voltar, Senhor, a viver uma comunhão plena contigo e ter a nossa casa, o nosso corpo restaurado, no espírito, na alma, no corpo, na mente, em todos os aspectos do nosso ser. Queremos, Pai, no nome de Jesus, Te servir, Te seguir com um coração alegre, um coração desfrutando de tudo aquilo que Tu tem para nós, mas principalmente com um coração grato. Grato por tudo aquilo que Tu fizeste até hoje, por tudo aquilo que Tu fizeste no passado, que Tu fizeste até hoje e que Tu irás fazer na nossa vida. Eu Te agradeço, Senhor, pelos Teus feitos, pela Tua bondade e misericórdia. Fica com cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, aqueles que congregam conosco aqui na IDPB Esteio, aqueles nossos amigos que estão aí no nosso Brasil, Senhor, e que de alguma forma estão nos vendo ou vão nos ver através desse vídeo, que Tu possa alcançá-los e abençoá-los, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.